Vamos lá, 905. Hoje eu vou encerrar com vocês o percurso 12, né? E o que vai cair na nossa avaliação é toda a expedição 3, tá? Que envolve o percurso 9, 10, 11 e 12. Isso eu vou botar no grupo lá também, essa semana. Beleza? Hoje eu vou falar sobre a Europa a partir da economia e regionalização, tá? A União Europeia, né? A primeira coisa que eu quero falar para vocês é que, como a gente já falou da União Europeia, eu quero que vocês saibam que de blocos econômicos no mundo é uma das mais potentes, tá? Então, com mais de 512 milhões de habitantes, esses dados é de 2018, já tem 2 anos, né? E dos quais uma boa parcela tem uma alta renda, né? Que vive também na União Europeia, ela dispõe de mercado interno numeroso e com grande poder aquisitivo, que influencia, né, diretamente vários mercados mundiais, a economia, né? Segundo o Banco Mundial, o PIB europeu, né, incluindo a parte da Rússia e também da Turquia, que se divide em 2 partes lá, né, foi de 20,9 trilhões de dólares. Os 28 países da União Europeia foram responsáveis de mais de 80% desse PIB, né, que dá em torno de 17 trilhões. Né, e do mesmo ano, 21,4% do PIB do mundo inteiro, que dá 80,7 trilhões de dólares, seguido por Estados Unidos, que representa 24%, e o Brasil tem um PIB, né, a participação é de 2,6% aproximadamente. Um país, tirando que é da América do Sul, né, considerável. O comércio externo da União Europeia, ela corresponde, né, a 1/3 do total mundial. Então, é o que torna o bloco uma das maiores potências comerciais. Apesar, né, do indicativo mais positivo, a gente pode dizer que não há uma homogeneidade, ou seja, os países lá não têm essa economia por igual, né? É possível distinguir países em diferentes níveis de industrialização, com a predominância, né, dos países com renda per capita mais elevada, ou seja, né, a economia também faz com que ela seja mais elevada. Se a gente olhar aí, ó, regionalização, né, os países que têm uma elevada industrialização são os que estão em amarelo. Se vocês olharem aqui, ó, França, Alemanha, Bélgica, Países Baixos, Reino Unido, né, Itália. E também tem, ó, de menor industrialização, que são os países mais rosados. A gente vê aqui, ó, Sérvia, Macedônia, parte do leste europeu, e assim vai sucessivamente. Isso tá tudo no percurso 12 do livro de vocês, tá? Aqui, a renda per capita. Quanto mais roxo for, maior é a renda per capita. Então, ó, Noruega, Suécia, Islândia, Irlanda, né, a Suíça. Aí a gente vê aqui na parte central também a França, a Alemanha, que também se destaca a sua renda per capita. Beleza? Agora a gente tem que perceber uma coisa, que os países, quanto menor for e a população, a renda per capita acaba se elevando, né? E eles são países envolvidos. Então, por isso que acaba sendo muito elevado, porque os países são bem pequenos. Tem que levar isso em consideração também. Agora, como é que é a parte do centro e a periferia da União Europeia? Apesar da União Europeia, né, ter constituído como um espaço econômico forte, apresenta desigualdades socioeconômicas espaciais, ou seja, no espaço geográfico lá tem a desigualdade social, econômica principalmente. E no seu interior, né, coexiste espaços de elevação de industrialização, que a economia acaba sendo mais dinâmica, de alto nível de vida. O centro e o núcleo central, né, ou o núcleo central com espaços periféricos de diferentes categorias, mais ou menos integrados ao seu espaço mais central. Ou seja, o centro ele tem uma potência e as suas áreas periféricas, que são mais afastadas do centro, eles acabam tendo uma influência em relação ao centro. No entanto, essa razão de dinamismo econômico, financeiro, cultural, educacional e até mesmo científico acaba influenciando o espaço central, aí acaba se difundindo, né, difusa, pois acaba extravasando os limites da União Europeia e se distribui espacialmente por toda a Europa, né? Além das diferenças entre esses países que compõem a União Europeia, há também as disparidades econômicas regionais dentro deles. Então a gente tem dentro das regiões uma classificação econômica também entre eles. Ali, ó, a Organização Espacial do Espaço Europeu, isso em 2015. A gente começa a ver aqui, ó, a economia mais dinâmica, a parte central. Aí a gente acaba vendo essa rosa aqui, que é uma periferia de dinamismo mais localizado, periferia de muito. Então cada cor aqui, ele acaba representando, né,
a parte espacial do continente. Então, ele passa esse dinamismo de integração ou não, né, com as regiões. Vamos lá. Na próxima página, as potências econômicas da União Europeia. Galera, Alemanha, França, Reino Unido e Itália são as potências econômicas de toda a União Europeia. Tá? E também, não só da União Europeia, de toda a Europa. Juntas, elas representam 62%. Para ser mais exato ali, a gente tirando um pouquinho a Itália, que vem se restabelecendo nos últimos anos, a Alemanha, a França e o Reino Unido se destacam, beleza? Mas, junto com a Itália, representa 62% do PIB. 51,7% do todo a Europa, incluindo a parte da Rússia, tá? Lembrando que aquela parte da capital russa ali que pega a Europa também entra. Nesse grupo, a gente também pode destacar a Alemanha e França, que é o que tem o maior desempenho no papel central dessa formação da União Monetária do Bloco. Exercem grande influência sobre as decisões comunitárias relativas de toda a política interna. A Alemanha e França são os cabeças desse grupo, né? Porque até então o Reino Unido, ele está com uma divergência aí com a União Europeia. Vai sair, né? Já está bem claro que eles vão sair, mas vai naquele vai e não vai. Então, eles acabam se destacando por conta disso, esses dois, Alemanha e França. Nos últimos anos, né, esses dois países eles têm procurado reforçar o posicionamento europeu nas questões internacionais, oferecendo assim uma alternativa de escala de poderio militar e diplomático dos Estados Unidos. Tal posicionamento não é compartilhado pelo Reino Unido, que historicamente se alinha aos governos estadunidenses. Então, isso é contra a ideia do Reino Unido, né? Porque eles, historicamente, eles estão alinhados ao governo estadunidense na política externa. Então, o Reino Unido acaba se posicionando meio fora dessa ideia desses países, principalmente França e Alemanha. Embora tenha aderidos comercialmente o bloco, vocês sabem que o Reino Unido não adotou o euro como moeda principal. Então, hoje é os que mais brigam contra o euro, não quiseram de forma alguma. Isso pode ser explicado, em parte, com uma medida que busca oferecer um contrapeso à importância do eixo franco-alemão dentro da União Europeia. A Itália, embora faça parte da zona do euro, apresenta uma produção industrial bem importante. Né? Possui poucas empresas transnacionais em comparação dos outros países do núcleo da União Europeia. Isso se deve, em parte, aos baixos investimentos do governo em pesquisa. A Itália destina apenas 1,3% do seu PIB para essa parte aí, para esse fim. Enquanto a média dos melhores países de destaque é 1,6% e 3,4%. Então há uma diferença. Por isso que a Itália fica um pouquinho de fora. Enquanto o Reino Unido é grande importador de alimentos e atende toda a necessidade da sua população, a França é o maior produtor agrícola de toda a Europa. A França se destaca no setor agrícola, tá? Os 4 países contam com uma atividade industrial diversificada, ou seja, tem vários setores, né, na sua produção. Deixa eu subir mais aqui, ó. E aí, ó, destacando não só numa indústria de transformações e bens duráveis e não duráveis, mas sobretudo também nas indústrias de bens de capital, na de produção, que é de máquinas e equipamentos, nas indústrias de bens intermediários, de matérias-primas, além de possuírem diversos centros de alta tecnologia, informática, robótica, biotecnologia, né, genética. Isso tudo envolve, até a aeroespacial e aeronáutica, eles têm um desenvolvimento na sua industrialização. Aqui, o Reino Unido, França, Alemanha, relacionado à sua indústria. Aqui, ó, cada um, a Itália, Alemanha, França e Reino Unido, cada um no seu setor industrial, beleza? É bom que tá cada um em uma cor, que aí vocês acabam destacando melhor. Por exemplo, regiões industriais, né? Alguns cinturões que são chamados lá nos Estados Unidos, são esses que estão todos em lilás, ou seja, concentra grande parte da produção industrial, né? Tem a conhecida outra Europa, né? Os países que chamamos dessa outra Europa, né, eles não integram a União Europeia e nem a Comunidade de Estados Independentes, que é chamada de SEI. Ele pode ser dividido em 2 grupos. O primeiro é formado por Noruega, Islândia, Suíça e Turquia.
pela parte europeia. E a parte do segundo é a Albânia, por países que acabam se originando na degradação, né, desagregação, a separação da ex-Iugoslávia, nas décadas de entre 1990 até 2000. Né? Bósnia e Herzegovina, Sérvia, Montenegro, Macedônia e Kosovo, né, que até 2019 ainda não aguardavam reconhecimento internacional na sua independência. Então eles são à parte, eles não fazem parte desse grupo, porque muitos eles ficaram muito afastados. Tá? E aí a gente vai falar de cada um deles bem rápido. Né? A Noruega, ele fica mais no Atlântico Norte, tem uma alta latitude, né? Tem cerca de 1/3 do território norte no Círculo Polar, ou seja, lá é muito frio, com o maior IDH de todo o planeta. É o maior destaque, com 0,953. Tá? Então, a qualidade de vida na Noruega é muito elevada. Beleza? As principais atividades econômicas de lá é a extração de petróleo, de gás natural e também a sua pesca. A produção de eletricidade também acaba se destacando, né? E ainda eles têm uma forte, um forte meio na marinha mercante. Uma foto de lá. A Islândia, né? Tem 338 mil habitantes, bem pouquinho. O elevado nível de condições de vida da Islândia localiza no extremo norte do Atlântico, né, do Oceano Atlântico. E essa economia tem como base a pesca. Né? Além das geleiras, a Islândia tem vulcões em atividade e acaba tendo os geysers, que são fontes de água quente, né, por conta dessa erupção periódica, cujo calor é aproveitado para o aquecimento de estufas, onde são cultivadas plantas, e também o aquecimento doméstico. Foram inteligentes nesse meio aí. Aqui, ó, foto, se vocês verem, a qualidade de vida é totalmente diferente do que a gente está acostumado, né? Temos também a Suíça. Suíça eu gosto muito de falar porque muitos, né, têm um destaque mundial. Tem um PIB de 678,9 bilhões de dólares e tem 8,2 milhões de habitantes. Né? A Suíça localiza na porção central da Europa e é um país de elevado nível de vida. O país dispõe de mão de obra muito qualificada, dinamismo industrial nos ramos químicos, farmacêuticos, as máquinas e ferramentas e atividades relacionadas à engenharia de precisão, como a produção de relógios, cronômetros e que são exportadores mundialmente. Com o setor de serviços bastante desenvolvido, a Suíça tornou-se uma potência bancária. Tá? O país não entrega à União Europeia porque teme a sua condição de paraíso fiscal. Ela acaba sendo alterada porque para entrar na União Europeia hoje tem que servir a alguns quesitos. Então eles temem, por isso que eles acabam não entrando. Ah, professor, por que a Suíça é tão rica e não entra? Está explicado por conta desse motivo aí que ela não tem interesse em entrar, porque tem paraísos fiscais, né? Então, acabaria perdendo boa parte da sua renda. Outro país muito bonito. A Turquia, vocês sabem que ela acaba dividindo, né? Ele só tem 10% na parte da Europa, do seu território, e nessa porção que tem a parte de Istambul, né? Que é a cidade mais populosa, né? Que tem 14,7 milhões de habitantes. A parte europeia da Turquia separa da porção asiática, né? E aí eles permitem a comunicação do Mar Negro e Mediterrâneo, por ser a última parte de rota marítima entre Ucrânia, Rússia, Geórgia, Bulgária, Romênia. O Mar Mediterrâneo e esses estreitos acabam dando uma importância geopolítica na região. Então eles acabam sendo um eixo, um elo, para ser mais exato, né? Olha lá, a parte dessa ligação que a gente está falando, né? Entre outros. A Turquia, né, tenta ingressar na União Europeia, só que tem um problema: as exigências do país que pretendente tem um regime político plenamente democrático. Respeitar. Por quê? Para entrar no bloco da União Europeia, ele precisa ter um regime político plenamente democrático, respeitar os direitos humanos, combater a corrupção administrativa e controlar a inflação. Né? Aí, principalmente nessa questão de direitos humanos, a Turquia ela não apresenta uma boa relação. Então vai ser muito difícil deles entrarem, porque lá tem vários problemas relacionados a isso, né? Aí tem uma questão lá dos curdos que vivem no país, e aí eles calculam uma boa porção, 15% da população toda. Eles são totalmente reprimidos por movimentos separatistas, e isso acaba dando problema nessa parte, né? E eu falei também sobre a desagregação da Iugoslávia, né?
que se dissipou em vários países aí. Com o fim do socialismo da União Soviética em 91, as consequências da Europa no mundo, né, a Iugoslávia, que existiu como Estado ou país até esse ano, né, em virtude desses conflitos internos, começou a se dissipar, né, a dividir, desagregar, dando origem a novos países. Quais países eram da Iugoslávia e acabou se dissipando? Sérvia, né, Macedônia, Eslovênia, Croácia, Bósnia e Herzegovina, Montenegro e Kosovo. Tá? Quanto a Kosovo, apesar de ter declarado sua independência da Sérvia, que faz parte lá junto da Sérvia, ela não foi reconhecida por todos os países ainda. Tá? A economia desse conjunto de países é bem diversificada. O PIB está relacionado às suas respectivas populações, né? E assim, ela não é tão elevada. A gente fala que é a parte pobre, né, da Europa. Por quê? Eles eram do socialismo, então acaba tendo uma certa dificuldade para se adaptar ao capitalismo. Então a sua renda acabou sendo um pouco exclusa, né, em relação à União Europeia. Então acaba tendo um grande problema aí, ó. Ex-Iugoslávia. Beleza, galera? Então, tá bom. A gente fecha o conteúdo hoje. Então, e qualquer dúvida vocês podem falar comigo no WhatsApp. Um abraço.